A aula de hoje, então, é sobre inteligência emocional. É um assunto, então, que permeia todas as áreas da nossa vida e é muito importante em todas as nossas relações, as relações com nós mesmos, as relações com as outras pessoas, relação em todos os nossos ambientes, seja na família, seja no trabalho, seja nos nossos relacionamentos afetivos. Então, a importância de nós termos esse conhecimento de como é nos relacionarmos em todos os níveis, em todas as áreas, e também nos mantermos centrado, equilibrado, pacientes, né? Saber como é lidar com as nossas emoções. E aí tem uma pergunta aqui que eu até deixei há poucos dias agora como uma pergunta no Stories, que é por que será que às vezes não conseguimos controlar nossos impulsos e os nossos sentimentos? E é por isso mesmo, por nós desconhecermos as nossas emoções, por nós nos desconhecermos de quem nós somos. Muitas vezes a gente não tem esse contato com nós mesmos, a gente não reconhece as nossas dores, não reconhece as nossas dificuldades. Boa noite, Adriana. Não reconhecemos as nossas dificuldades, não reconhecemos muitas vezes os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, né? Ou seja, as nossas qualidades, os nossos defeitos. E aí muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso. E é o que é comum acontecer. Normalmente, quando nós estamos diante de alguma situação, de algum desafio, é natural que automaticamente a gente haja com o quê? Com o emocional. Em vez de agirmos com a razão, muitas vezes a gente vai agir com a emoção, porque é o primeiro lado, né? Vamos dizer, lado, quando eu digo lado, são os nossos hemisférios, né? Hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Então, a nossa emoção, ela é comandada pelo nosso hemisfério direito e a nossa razão pelo nosso hemisfério esquerdo. E a primeira atuação que nós temos, isso é fisiológico, que nós temos no nosso corpo, é a nossa emoção. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue controlar esses impulsos e esses sentimentos, porque a nossa emoção fala mais rápido e mais alto do que a nossa razão. E aí, como equilibrar tudo isso, já que inteligência emocional também é isso? É você trazer o equilíbrio para a sua vida, é você trazer essa sensatez, essa prudência, essa paciência de como é lidar com os desafios, com as dificuldades no dia a dia, principalmente nas relações que nós temos mais próximas de nós, que é onde a gente mais perde realmente a paciência e é onde a gente enfrenta realmente as adversidades, enfrentamos situações que muitas vezes a gente perde a cabeça, a gente não sabe, gostaríamos de tratar as pessoas que a gente ama com mais cuidado, com mais atenção, com mais amorosidade, mas normalmente são os ambientes que a gente mais perde a paciência, que a gente mais perde o equilíbrio, né? Então, é como lidar com tudo isso, como equilibrar tudo isso, né? É a busca pelo. Existem alguns fatores, né, que a gente pode começar, eu posso começar a citar aqui agora, que são o quê? Os fatores autoconhecimento, o autogerenciamento, né, que são gerenciar as nossas emoções. Então, só voltando um pouquinho, o autoconhecimento é você saber se conhecer. Como é se conhecer? Como você lida com as suas emoções? De onde é que essas emoções brotam dentro de você de acordo com alguma situação que você está vivendo? Muitas vezes você está
numa relação com alguém e você percebe que a pessoa tem sempre alguns comportamentos que te irritam. E aí, muitas vezes, você vai atribuir o quê? Essa pessoa está sempre me provocando, ela está sempre me irritando. Isso se deve não só ao relacionamento afetivo, como na família e também no trabalho, em todas as nossas relações. E aí, muitas vezes, a gente olha o outro como o nosso maior inimigo, inimigo no sentido de ser provocativo, né? Alguém que nos desestabiliza emocionalmente. E aí a gente vai olhando para aquilo e o que que o autoconhecimento faz? Ele faz com que você conheça aquelas emoções, perceba onde você já viveu aquilo, em que momento da tua vida que você viveu aquilo, para que você possa identificar que quando pessoas chegam até você e provocam aquele tipo de reação, como muitas vezes as pessoas te irritam ou te decepcionam ou criam alguma situação constrangedora para você, é a forma que você tem de olhar para você e identificar onde é que eu já vivi isso, em que momento eu vivi isso, em que situações da minha vida eu vivi isso. Esse é o autoconhecimento. É você fazer uma retrospectiva da tua vida e se eu posso dar uma dica para vocês, vocês começarem a anotar todas as vezes que vocês passarem por algum desafio, começam, tem aí, pode ser que você não tenha na hora papel, caneta na mão, mas anota no bloco de notas do seu celular. Tive uma situação tal, coloca só a situação que muitas vezes te incomodou. Coloca a situação, coloca a pessoa e coloca ali qual foi seu sentimento diante daquilo. Simplesmente é uma anotação rápida. No momento que você tiver um tempinho, pode ser no mesmo dia, no dia seguinte, na hora que você tiver um tempinho, lembra daquela cena, lembra daquela situação e observa quando foi que você viveu isso. Porque não é a pessoa em si que está te provocando, mas é o fato com que aquilo que ela é o gatilho que ela está provocando em você. Então, pode ser a fulana A, a B, a C e a D. Todas as vezes que alguém for fazer algo com você, onde você já tenha vivido e tenha sentido alguma dor, ou tenha criado algum trauma, alguma ferida, qualquer pessoa que ativar aquele seu gatilho, você vai sentir sentimentos, emoções semelhantes. Então, o autoconhecimento ele é muito importante nesse sentido. E vocês podem dizer: ah, mas eu não tenho condição de pagar uma terapia, ou eu não tenho como fazer um acompanhamento, ou eu não tenho tempo para fazer isso. Ainda que você não tenha nada disso, crie uma rotina. A última aula que eu dei semana passada sobre inteligência emocional, eu falei muito com as pessoas sobre criar hábitos. Acho que o primeiro passo para o autoconhecimento é você criar um hábito. Então, quando você começa a criar um hábito, é o hábito de se auto-perceber, de se autoavaliar, né? Se observar. Então, começa a criar este hábito. É um primeiro passo. E a escrita, ela é fundamental para que você possa ir lá, ler, reler, quantas vezes for necessário, para você poder entrar em contato com aquilo ali, para você começar a refletir e se auto-observar. Então, ainda que você não tenha acesso, né, a uma terapia, um acompanhamento, mas hoje existem vários livros que falam sobre inteligência emocional, existem várias aulas no YouTube disponíveis, existem várias lives. Então, assim, tem um material bem extenso e disponível para todos. Mas ainda assim, você pode fazer anotações e começar a se observar, que a partir dessa observação, você vai entrar em contato com as suas questões. E aí você vai se deparar que você viveu situações, por exemplo, desafiadoras, humilhantes, ou de injustiça, ou de irritação, de decepção na sua infância. E aí você vai constatar que aquilo que você viveu na infância, você vai perceber o quanto que aquilo impactou a tua vida e está impactando ainda na vida adulta, né? E quanto que impacta também em todos os relacionamentos.
E aí você vai começar a anotar aquilo. Uma vez que você anota, você vai criando esse hábito de anotar e o hábito de de refletir e se auto-analisar. E aí você pode começar a perceber que não é o outro que te incomoda, não é a forma como o outro fala com você, que muitas vezes você fica, nossa, essa pessoa é tão grossa, essa pessoa é tão indelicada, essa pessoa é tão deselegante, ou ela é tão mal educada. Ela pode ser tudo isso, mas é um problema da pessoa. Ela só passa a ser um problema nosso quando nos afeta. Todo mundo pode ser o que quiser. E todo mundo é normalmente o que é. E, na verdade, as pessoas elas demonstram um comportamento diante daquilo que elas viveram e do ambiente que elas estiveram inseridas e onde elas viveram. Então, o que que ocorre? Nós somos frutos do ambiente que a gente vive e do ambiente que nós vivemos. Nós carregamos uma carga muito pequena genética, né? Isso corresponde aí a praticamente 30%. 70% do que a gente carrega, 70% do nosso comportamento é devido ao nosso ambiente, onde nós vivemos e o que a gente vive. Então é importante que a gente olhe para isso. O quanto que aquilo que a gente vê no outro, que o outro está nos incomodando, está impactando em nós de alguma forma, olhar quando é que nós vivemos aquilo, para que você possa ter a condição de isso não é meu, isso é da pessoa. Porque aí você percebe que aquilo você não está trazendo para a tua vida, aquilo não está influenciando nos seus dias, aquilo não está fazendo com que você perca a sua saúde. Quando a gente fala que a inteligência emocional é tão importante para a saúde mental, é por conta disso. Porque o tanto que muitas vezes a gente perde a nossa energia, perde o nosso tempo, perde a nossa paciência, tudo isso você vai perdendo partes da sua saúde. E normalmente essa saúde é a saúde mental, é a saúde emocional. E quando essa saúde é comprometida no nosso físico, é quando a gente começa a adoecer. Então imagina que quão é, potente e poderosas são as pessoas que são capazes de nos adoecer. E aí você vai falar, mas as pessoas que são capazes de nos adoecer? Não. Nós é que criamos a nossa doença a partir de uma perspectiva que nós fazemos das outras pessoas e das situações que nós estamos inseridas. Então, por isso eu falo do autoconhecimento, da importância de nos autoconhecermos. O segundo ponto aí vem o autogerenciamento das emoções. É quando a gente percebe como é gerenciar. É quando você já tem um mínimo de conhecimento daquilo que te pertence, aquilo que você já viveu e como é lidar com aquelas emoções. Nessa aula que eu dei na sexta passada, eu ouvi uma pessoa que ela fez uma colocação na hora da nossa roda de conversa que eu achei bem interessante. Ela falou com uma das pessoas participantes. A pessoa falou que tinha muito ressentimento de uma parte lá, de uma pessoa da família, e que tirava muito o sossego dela, e que ela se sentia muito mal com aquilo. E essa pessoa falou assim: entrega, entrega tudo isso que não te faz bem para quem você quiser, entrega para a própria pessoa, entrega para o universo, entrega. Faça uma entrega. E eu achei interessante ela ter falado isso. Faça uma entrega. Ela falou que a partir do momento que você faz essa entrega, você tira de dentro de você. E a partir do momento que você entrega isso, cada um vai fazer o que quiser com aquela entrega. Então, seja você devolver para a tua família, ou para o teu companheiro, ou para um companheiro de trabalho, patrão, o que quer que seja, entrega. Se aquilo não é seu, se aquilo não te faz bem, entrega. Entrega mesmo, pode falar verbalmente, expressar a entrega. E simplesmente tira de dentro de você tudo o que você quer entregar, tudo que você não quer manter dentro de você que não está te fazendo bem, e entrega. E quando você perceber se algo que você ainda está vivendo nesse momento da tua história
é algo que você viveu na tua infância, por exemplo, que você percebe que você está carregando ainda nos dias de hoje, faça a mesma entrega. Se é algo que você viveu lá com teu pai, com a tua mãe, sei lá, com alguém que você foi criado, né? É, por quem te conduziu a sua educação desde os primeiros anos da sua vida. Entrega. Se foi algo que você sentiu que não foi legal para você, que te causou traumas, que te causou dor, entrega. Falo, isso não me pertence mais, eu entrego. E aí, até dentro das técnicas energéticas, a gente até tem algumas falas, né, que são próprias, assim como no Access, no bar de Access, a gente usa fazer a entrega com partículas de consciência indexada. E a gente entrega com partículas de consciência indexada, entrega tudo aquilo. E se você quiser complementar, entrega com partícula de consciência indexada e muito amor incondicional, porque você simplesmente não quer aquilo que não te faz bem, que você não quer dentro de você, e você também não quer para o outro. Aquilo que não é bom para você, também você não quer para o outro. Então você devolve tudo aquilo com partícula de consciência indexada e coloca ainda amor incondicional, porque aí vai com uma energia, né, de reconciliação, uma energia de amorosidade, que vai não só tratar a cada um de vocês, né, o seu emocional, como você também está devolvendo para o outro, para que o outro possa fazer o melhor com aquelas emoções ou com aquela forma como você carregou até então na tua vida, é, carregou até então na tua vida e por algum tempo ou por muito tempo aquilo foi prejudicial. Então, faça a entrega. Eu achei isso muito válido. Quando eu falo com vocês também de anotar, a anotação também não deixa de ser uma entrega, um movimento de entrega. Porque a partir do momento que você escreve algo que está te incomodando, você está tirando de dentro de você. Você tira essa parte que te incomoda e coloca no papel, coloca no bloco de notas do celular, ou seja, é algo que você está tirando dali de dentro de você. Você não está ocupando a tua mente, você não está ocupando o teu coração, você não está se ocupando de um monte de energias, de um monte de ressentimentos, de mágoas e mantendo aquilo dentro de você. Então você coloca em algo fora de você, externaliza, põe num papel, num caderninho, coloca num bloco e aí você passa a olhar aquilo de fora, de dentro para fora. Você vai olhar aquilo e vai analisar aquilo. Você não vai ficar remoendo, né? Porque o que que é o estresse? O que que é a ansiedade? Nada mais é do que você viver remoendo para algo que você ainda nem viveu. A ansiedade é tudo aquilo que você imagina que você tem que fazer para amanhã, para daqui a um ano, sei lá quanto tempo, coisas que você nem sabe se vai ser capaz de fazer, nem sabe se você vai realmente fazer, se vai dar conta, mas você já está vivendo aquilo. Você já está sofrendo antecipadamente com aquilo ali. Então, até algo que você planejar fazer, isso também é uma outra dica, anota, coloca no papel o que que você pretende fazer a partir de amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, põe num papel, tira de dentro de você, porque você vai estar tirando uma carga de ansiedade de dentro de você. Então, tudo que você puder colocar fora para você ficar cada vez mais leve, cada vez mais vazio, cada vez mais equilibrado, cada vez mais centrado, melhor vai ser a sua capacidade de gerenciar as suas emoções, os seus sentimentos, tá? Isso também é inteligência emocional. E aí, depois dessa parte do autogerenciamento, tem a empatia. E a empatia é o quê? É você olhar para o outro, não para que você sinta a dor do outro, porque ninguém consegue sentir a dor de ninguém, a verdade é essa. Cada um tem a sua própria dor, cada um administra, né, de uma forma a sua dor, pode ser um luto, um desafio, cada um tem uma forma de lidar com as suas questões. Então, aqui ninguém é igual a ninguém. E que bom que não. Mas é importante que a gente possa perceber que o outro também tem as suas dores, o outro também tem as suas questões, tem as suas demandas. Muitas vezes você vai lidar com alguém que não vai estar muito bem num dia, e às vezes está mal-humorado, e às vezes está triste, e às vezes está mais estressado, e às vezes está mais nervoso. E aí é você saber também lidar com isso.
Ah, mas como que é isso? Eu vou lidar, nessa aula também da semana passada, as pessoas falavam muito isso. Como lidar com pessoas que estão sempre mal-humoradas? É muito desafiador lidar com pessoas assim. Sim, realmente. É chato você lidar com uma pessoa que está sempre mal-humorada ou acorda sempre mal-humorada, né? E aí você pode perguntar, gente, isso é meu ou isso é dessa pessoa? Essa pessoa está sempre mal-humorada, é só comigo ou ela está sempre mal-humorada com todo mundo? Ah, ela está sempre mal-humorada dentro de casa. Tem muita gente que fala isso. Na rua, a pessoa é totalmente diferente, mas quando está dentro de casa, está sempre emburrado e sempre mal-humorado. Então, olhar para isso. Talvez aquela pessoa dentro de casa não está se sentindo bem. Talvez tenha alguma coisa ali que não esteja no lugar, né? Ela ou ele, né? Pode ser que não estejam se sentindo à vontade, não estejam se sentindo pertencente naquele ambiente, pode ser que não estejam sendo. Eles não podem ser quem eles são, eles não podem se expressar. Isso tudo é um dificultador. E, como eu já falei aqui, a nossa família é sempre um grande desafio. Os relacionamentos também, porque nós estamos sempre aprendendo, né, com as nossas relações. Então, é importante a gente olhar para isso. E nada é melhor do que o diálogo. Então, parem e conversem com essa pessoa que vocês percebem que estão sempre mal-humoradas, né? Por que você está sempre mal-humorado? O problema sou eu, o problema é o ambiente, o problema é a nossa casa, o problema são os nossos filhos. O que é o problema? E isso é muito comum as pessoas sempre atribuírem o problema a algo externo, sabe? Sempre dizem que é a falta do dinheiro, ou é a falta do trabalho, ou é a falta do, sei lá, é o filho que não obedece, é o casamento que não está legal. E assim, é importante que vocês possam, quando eu digo vocês, eu me incluo nisso, que nós possamos tratar das questões e trazer o diálogo de uma forma bem clara, bem transparente. E não precisa ser briga, pode ser feito um diálogo, né? Você pode dialogar, nós podemos dialogar. Boa noite, Alessandro. É, e aí é interessante a gente saber como dialogar também, saber como falar. Muitas vezes as pessoas é, ficam mais impacientes mesmo e sentem que é, não sabem como lidar com aquilo. E muitas vezes querem respostas imediatas, querem uma mudança imediata. As pessoas, é uma das coisas também que eu preciso sempre falar: ninguém muda ninguém. Isso é um fato e uma verdade. As pessoas elas só vão mudar quando elas quiserem mudar. Então, nunca esperem que alguém mude. Faça o movimento por você mesmo, tá? Nós é que precisamos fazer o nosso próprio movimento. A mudança vem a partir de nós. E quando a gente faz o nosso movimento de mudança, vocês podem ter certeza que o ambiente que vocês vão estar convivendo, qualquer ambiente, ele vai mudar. Isso isso é natural e isso é uma verdade. Eu já vivenciei várias situações desse tipo e também presencio isso nos meus atendimentos de pessoas que mudaram as suas relações, principalmente com pai, mãe, companheiro, companheira, com filhos, tá? Porque simplesmente mudaram a forma de ver uma perspectiva sobre alguma situação e é natural que toda energia, que todo ambiente vai mudar também. Então, assim, façam um exercício a partir de vocês. A mudança precisa ser provocada por cada um de nós e não buscar é, responsabilizar os outros. Buscar a responsabilidade da mudança ou daquilo que você quer mudar no seu ambiente no outro. Mude a partir de você. Aquilo que não está legal para você, ou a pessoa que você está convivendo não está legal, ou o trabalho que você está não está sendo legal para você, você talvez trabalhou muito tempo e agora já não se sente mais parte daquele trabalho, não tem problema.
Procure alguém, procure o seu coordenador, procure o seu supervisor, vai conversar. Veja o que que é que não está legal. Muitas vezes a gente realmente chega em determinados momentos da nossa vida que a gente não cabe mais nos mesmos lugares que a gente vivia. Isso também é natural. A gente não precisa ser o mesmo uma vida inteira. Nós somos, a nossa vida, né? A vida por si só, existe movimento, e que bom que ela se movimenta, e que bom que existe dinamismo na nossa vida. E por isso a gente está numa fase e num período de evolução, sempre. E nós estamos aqui para aprender. Tudo que nós estamos vivendo aqui, nós estamos aprendendo. Tudo é aprendizado. Então, quando você olha com esse olhar também de aprendizado, você consegue extrair. O que que eu posso extrair aqui? O que que é o melhor que eu posso extrair dessa situação? O que que eu preciso aprender aqui? Por que que eu ainda estou nessa situação desafiadora? Seja o trabalho, seja no relacionamento, por que que eu estou aqui ainda? O que que está me movendo e me motivando a ainda me manter aqui? Né? É apego? É dependência? O que está me mantendo aqui nesse lugar? Por que que eu preciso estar aqui? Né? Então, muitas vezes a gente não consegue olhar para essas nossas relações com essa perspectiva de que existe, sim, aprendizados para tudo. Mas não é porque você também está ali aprendendo algo que você precisa se manter no sofrimento uma vida inteira. Ninguém está aqui para pagar penitência uma vida inteira. Os desafios são naturais, são necessários, a gente sabe disso, mas ninguém está aqui nessa vida para para passar uma jornada ou construir uma história em cima de sofrimento. Aí eu já digo que são crenças, né? Quantas crenças que a gente adquire na nossa vida por conta de tudo que a gente aprendeu, seja através da família, seja através da sociedade, seja através do que a gente aprendeu na escola, quantas crenças a gente adquire, e em cima dessas crenças a gente vai criar o nosso comportamento, a forma que a gente vive. E aí muitas vezes a gente vive uma vida realmente sofrida. A gente muitas vezes repete o mesmo sofrimento, repete o mesmo padrão, e muitas vezes a gente não sabe por que que a gente fica, parece que é um círculo vicioso, que a gente fica sempre buscando a mesma coisa, buscando o mesmo ambiente onde a gente sempre está sofrendo, buscando os mesmos parceiros que a gente sempre tem os mesmos desafios, e se isso continua acontecendo, sinal de que o aprendizado ainda não foi concluído. Então, parem e pensem sobre isso. Por que que eu estou sempre buscando relacionamentos, trabalhos, questões da minha família, que eu sempre me envolvo em problemas, problemas que eu digo assim, desafios, que sempre me levam no mesmo lugar. Imagina que vocês estão sempre resolvendo problemas financeiros da família, sempre apagando incêndios da família, né? Por exemplo, em caso de financeiro, tem muita gente que está sempre nesse lugar apagando incêndio. E aí muitas vezes você olha, para e pensa, por que que eu estou sempre nesse lugar? Por que que todo mundo da família me procura na hora do aperto financeiro? Ah, porque sabe que você tem dinheiro. Não, você pode ter dinheiro, mas não quer dizer que você tem dinheiro, que você tem que salvar todo mundo, ou que você tem que apagar o incêndio de todo mundo. Ou seja, é o momento que você também não se prioriza. É o momento que você, muitas vezes, não sabe dar o limite, o seu limite, e dizer: não, sim, o dinheiro eu tenho, mas eu não quero me disponibilizar do dinheiro, do meu recurso. Eu tenho outros projetos, e que está tudo bem. E às vezes pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser um colega, pode ser uma mãe, um pai, né? Então, assim, que a gente também possa saber colocar limite na nossa vida. Então, quando entra essa questão da empatia, sim, a gente pode ter empatia em relação ao outro, pode perceber muitas vezes o que o outro está vivendo, mas ainda assim você precisa olhar para você, para dentro de você e olhar, por que é que eu tenho que estar nesse lugar de novo? Eu reconheço, eu tenho empatia que a pessoa está vivendo essa questão, eu entendo que eu já contribuí em outros momentos, mas agora eu não quero mais. E você ter a coragem e ter a clareza e o discernimento de dizer:
agora eu não quero mais, né? Então, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de que você já cedeu uma vez, que você já cedeu duas vezes, que você já pagou incêndio inúmeras vezes e você ficou naquele lugar de sempre ter que repetir sempre a mesma coisa. E se a gente parar para olhar, a gente não precisa estar sempre nesse mesmo lugar. É aí que eu volto de novo no autoconhecimento. Por que é que então eu volto nesse mesmo lugar? Por que é que eu estou sempre apagando então o incêndio? Por que que eu estou sempre buscando esse tipo de relacionamento? Porque existem ganhos. Tudo que a gente mantém na nossa vida tem ganho, seja bom, seja ruim. Enquanto a gente estiver repetindo, é porque tem aprendizado e ganho. Para toda repetição há um ganho. Fala assim, mas não é possível. Quem é que ganha sofrendo? Ganha. Ganha o quê? Ganha reconhecimento, ganha ser útil, ganha ser importante, ganha se sentir pertencente, ganha se sentir parte, muitas vezes, de uma família, de um grupo, né, de um grupo de trabalho, de um clã familiar. Ganha. Então, tudo isso é. Se tem uma coisa que as pessoas, tá? Eu digo as pessoas, mas é todo ser humano, tá? Existe uma característica muito forte em todo ser humano, que é o pertencimento. Todo ser humano deseja pertencer. Seja uma tribo, seja um grupo da família, seja um grupinho, ainda que pequeno, na escola, no trabalho, todo mundo deseja pertencer. E por que pertencer? Para se sentir aceito. Todo mundo busca ser aceito. Então, para que a gente para que a gente possa sentir pertencente e nos sentirmos aceitos, nós fazemos esse movimento do círculo vicioso de estar sempre no lugar de apagar o incêndio, sempre de repetir as mesmas coisas, ainda que a gente não queira, os mesmos sofrimentos, ou seja, é um círculo vicioso. É a bola de neve que a gente vai só aumentando aquela bola de neve. Então, para tudo existe uma serventia. E é para isso que eu estou falando aqui com vocês, para vocês começarem a observar e também pode fazer anotação. Por que é que eu cedi novamente para tal pessoa, para tal situação? Bota lá no caderninho, bota a data, escreve o dia que você cedeu, que você não conseguiu dizer um não, que você não conseguiu estabelecer um limite, não importa para quem, porque aí você vai estar se priorizando. Foi uma outra questão que eu ouvi também, uma pergunta não, foi uma constatação de uma moça que participou da aula da semana passada, e ela falou que ela foi assistir uma live da Giovanna Antonelli, e que a Giovanna Antonelli dizia para as pessoas, quando é que o que que você fez por você hoje? E a pessoa falou: Ah, hoje eu já acordei cedo, já arrumei o café dos meus filhos, já levei meu filho na escola. Aí ela perguntou: Eu estou perguntando para você, o que é que você fez por você hoje? Ah, hoje eu já saí cedo, já levei o cachorro para passear, para fazer as necessidades e tal. Perguntou novamente, eu perguntei para você, o que é que você fez por você hoje? Nossa, uma correria danada, tem que arrumar almoço todo dia de manhã, tem que arrumar a casa, parará, parará, porque aí eu preciso fazer isso tudo na parte da manhã, porque eu preciso trabalhar. Tá, e de novo, o que é que você fez por você hoje? Até que ela caiu ela caiu na real e ela falou, cara, ela está perguntando para mim o que eu fiz por mim. O que é que eu fiz por mim? E isso é uma pergunta que todos nós podemos nos fazer todos os dias. E aí ela se deu conta que ela falou que ela se levava na manicure uma vez por semana para fazer a unha. Aí ela falou: eu tive a constatação de que uma vez por semana, uma hora no dia, durante os 7 dias da semana, eu me permitia me levar para fazer a unha. E aí ela se deu conta de o quanto ela estava abrindo mão dela mesma para cuidar dos filhos, do cachorro, do marido, do trabalho, da família, de todo mundo. Ela cuidava de tudo e todo mundo. E o quanto que nós não fazemos isso aqui também todo dia. A gente dá conta de fazer tudo para todo mundo, a gente só não dá conta de fazer para a gente. E aí ela falou que na hora que ela se deu conta disso, ela falou: Nossa,
Mas imagina como que eu vou fazer, como que eu vou cuidar de mim, como que eu vou fazer minhas coisas. Eu estaria sendo muito egoísta fazendo isso. E é o que nós normalmente pensamos. E a gente se sente culpada quando a gente abre mão, muitas vezes, do pedido de um filho para atender o pedido de um filho, de um companheiro ou da companheira, ou abre mão de, muitas vezes, de atender um pedido nosso, de uma necessidade nossa, até física, de saúde, né? E muitas vezes até de alimentar. Você imagina, você trabalha numa empresa, você abre mão do seu almoço, da sua hora, da sua refeição, que você precisa cuidar do seu corpo, da sua saúde, porque você precisa terminar um trabalho. E quantos nós não fazemos isso o tempo todo? Você abre mão de você o tempo todo para se colocar à disposição de tudo. E quando a gente percebe que a vida é muito curta, que o tanto que o tempo passa e a gente passa a não olhar o que a gente realmente precisa. Precisa o quê? Precisa levar em conta, precisa dar atenção, o que que a gente está vivendo, quais são as nossas necessidades, o que que não está legal na nossa vida, por que que a gente se encontra também desmotivado, por que que a gente se encontra muitas vezes triste, e por que que muitas vezes quando a gente está assim também, que a gente também não se abre para receber um colo, não receber uma atenção. Por que que a gente se coloca nesse lugar de só se doar, doar, doar? E por que não receber? E se nós somos energias, nós estamos aqui para trocar. Energia é troca. Você dá e você recebe. Quando só um dá ou o outro só recebe, existe uma desigualdade, um desequilíbrio. E aonde há desequilíbrio, há o adoecimento. Uma das partes vão adoecer, uma das partes vão ficar em elas vão ficar em desvantagem, né? Vamos dizer assim. Então, o quanto que a gente pode começar a, a se olhar e se priorizar, né? Onde é que eu vou me colocar aqui? Nem que seja um horáriozinho no seu dia. Lógico que você não vai dedicar só o seu dia inteiro para você. Lógico, e quem quiser e quem puder, maravilha também. Mas sabe, é uma oração todo dia de manhã que você está se permitindo, é você conseguir. Muitas vezes as pessoas podem falar: ah, mas eu tenho que sair de casa às 6 horas da manhã, porque eu pego no trabalho às 7, se eu não sair às 6. Crie o hábito de acordar pelo menos 15 minutinhos antes todos os dias. Se você cria o hábito de acordar 15 minutinhos antes do horário que você precisa começar a arrumar, né? Ou seja, tomar um banho, tomar um café antes de sair, 15 minutinhos é o suficiente para você respirar fundo, para você fazer uma oração e muitas vezes até uma meditação. Para quem está acostumado a fazer meditação e vai sentir que é o momento que você vai fazer algo por você, é o momento que você vai estar presente com você, que você vai se sentir que você está ali para você, você vai estar ali concentrando nas suas necessidades, respirando fundo, percebendo o seu corpo, né? Porque o nosso corpo ele é muito sábio. E essa sabedoria do nosso corpo, ela emite informações. E, mas a gente só vai perceber isso se nós estivermos com a mente tranquila, com a mente calma. Não é acelerado, não é levantando, já correndo, atrasado, desesperado e já pegando no celular e começando a ver um monte de coisa no celular, que a gente vai conseguir desacelerar, entrar nesse estado de presença para que a gente possa sentir o nosso corpo, sentir o nosso dia e as nossas emoções. Então, é importante que a gente acorde de manhã, ainda que seja 15 minutinhos adiantado, para que a gente possa começar a criar uma rotina de se priorizar. Isso é muito importante. Dando sequência aqui nos aspectos, né, da inteligência emocional, falei do autoconhecimento, falei do gerenciamento das emoções, falei da empatia e tem a sociabilidade, né? Nós viemos nessa vida e nós vivemos em comunidade. Então, ninguém veio para esse mundo, para essa vida, para viver sozinho.
quem vai viver sozinho ou quem quer viver sozinho é por escolha, e não porque nós nos colocamos nesse lugar de que cada um por si, Deus por todos. E isso sim seria um egoísmo. Nós viemos aqui para compartilhar a nossa vida, nós viemos aqui para viver em comunidade. Então, se nós viemos viver em comunidade, que a gente possa viver da melhor maneira possível, ou seja, no sentido de contribuição, e não no sentido de desgaste, no sentido de um ficar atacando o outro, um ficar buscando críticas e defeitos no outro, e um ficar julgando o outro. Se tem algo que distanciam as pessoas, é o julgamento. Ninguém gosta de ser julgado. E até porque ninguém tem. Na verdade, todos nós somos seres imperfeitos, e quem somos nós de julgar alguém? E muitas vezes a gente sempre cai nesse lugar do julgamento. Eu digo assim, por mim, que venho de um processo de autoconhecimento de muitos anos, venho me trabalhando, e se tem algo que eu ainda venho me policiando e que eu tenho que me trabalhar muito em relação a isso ainda, é o julgamento. Porque quer queira ou não, qualquer situação sempre tem, é natural que o ser humano ele está sempre olha com aquele olhar do julgamento, olha no sentido de que, mas também a pessoa poderia ter feito de outro jeito, mas ela não faz assim porque ela não quer, porque ela não muda porque ela também não procura meios de mudar. Cada um tem as suas questões, cada um tem seus motivos. Nós não estamos aqui para questionar e julgar ninguém. Então, assim, que cada um consiga buscar o seu próprio caminho, cada um consiga extrair o melhor. Se hoje vocês estão aqui, vocês vieram buscar alguma informação, ou seja, eu acredito que você vai falar assim, mas com essa aula alguém vai se transformar? Creio que não, mas que está sendo plantada uma semente em cada um de vocês e que tudo que eu estou falando aqui está trazendo reflexões e que vocês podem colocar isso em prática e levar para a vida de vocês, eu acho que isso já é um caminho, né? Então, há uma contribuição aqui, tanto da minha parte em trazer informações para vocês, e como para mim, que todas as vezes que eu estou falando, eu estou repetindo para mim, né? Tudo que eu também preciso exercitar e tudo que eu preciso também me desenvolver. Então, para mim, é muito valioso estar aqui contribuindo, porque eu também estou recebendo. Isso para mim é muito importante. Então, que a gente possa olhar para tudo isso e perceber o quanto que a gente pode, né, nessa se sociabilizar e trazer essa melhor convivência com cada um, poder extrair o melhor de cada um. E muitas vezes a gente pode falar, poxa, mas eu tenho uma pessoa no trabalho que não suporto, não consigo conviver. Ok, a partir do momento que você viu que é uma questão sua com a pessoa e que está ainda um grande desafio, eu recomendo, olha primeiro para você, sempre isso, é sempre de dentro para fora, né? Olha primeiro para você, observa o que aquela pessoa está trazendo. Se você ainda não tem condições de tratar daquilo, ou identificar, ou talvez possa trazer um pouco mais de leveza quando eu falei do exercício da entrega, né? Entrega aquilo, porque aquilo fica mais leve, você não tem que carregar aquilo dentro de você. Em algum momento da tua vida, você vai precisar parar e olhar para aquilo. Pode não ser que seja agora, pode ser que não seja com essa pessoa do trabalho que está te incomodando agora, pode ser que não seja seu companheiro ou companheira, mas em algum momento da tua vida, a vida vai fazer com que você olhe. Então, o autoconhecimento é contínuo, por isso, é algo que você não para nunca de trabalhar, porque você está sempre tendo que buscar solucionar alguma coisa, você está sempre tendo que buscar algo que você precisa melhorar. Melhorar na sua percepção de si mesmo, enquanto você se percebe e melhora algo dentro de você, você vai estar contribuindo e melhorando a sua relação com as pessoas e com o mundo, com certeza. Então, esses são os aspectos para que a gente possa estar trabalhando, né, a nossa inteligência emocional, que a gente possa estar
trazendo um equilíbrio maior nas nossas relações, olhar para o outro realmente como ser humano também, que tem tantos desafios, tantos problemas, histórias totalmente diferentes das nossas, né? E que passaram talvez por muitos desafios, por muitos traumas e sofrimentos, e que hoje têm comportamentos que refletem aquilo que a pessoa viveu. Então, muitas vezes as pessoas elas não estão agindo e atuando porque querem, porque é mau caráter, ou porque ela prefere ser mal-humorada, ou prefere implicar com todo mundo, ou não ser colaborativa. Ela está sendo um reflexo daquilo que ela viveu. Ela simplesmente está desenvolvendo mecanismos de defesa para sobreviver no meio de tudo isso. Então, olhem sempre dessa forma. São pessoas que estão buscando ajuda, assim como nós. Então, quando você se abre um pouquinho, muitas vezes, e dá essa permissão para a pessoa trazer um pouco da história dela, trazer um pouco das dores dela, gente, muda completamente. A pessoa muda, porque você está parando para ouvir a pessoa, você está parando, se importando. As pessoas querem que você se importem com elas, as pessoas querem que você tire uns minutinhos para ouvi-la. Né? Então, assim, é muito importante quando você cria também essa empatia e essa necessidade mesmo do conviver bem, de você tratar o outro como um ser humano que também pode ser uma contribuição na tua vida e também você vai receber, porque da mesma forma que a gente dá, a gente recebe, né? É, vou deixar aqui algumas dicas para vocês, que são dicas para que a gente possa desenvolver a inteligência emocional. E eu falei agora anteriormente, né, sobre o corpo. O primeiro ponto aqui é: observe os sinais do seu corpo e o seu comportamento. Como eu já falei, o corpo é muito sábio. O corpo ele traz informações. Então, quando você sente que alguém te incomodou, muitas vezes o seu corpo vai ficar com taquicardia. Você pode ser que você comece a ficar com boca seca, pode ser que você fique mais trêmulo, você vai ficar mais agitado, você vai ficar com uma fala mais agressiva. Então observa o que que o outro te provoca, como que o seu corpo se manifesta, como que o seu corpo como que ele se comporta diante de situações que você é colocada por alguma pessoa ou alguma fala. Observa isso, seu corpo vai trazer sinais. E aí você observa quanto tempo aquele corpo vai se comportar daquela forma. Se aquele comportamento é desagradável, o quanto tempo aquilo dura dentro do teu corpo, o que que depois daquilo você vai sentir, porque muitas vezes você tem um momento de estresse tão forte que você vai sentir horas depois uma dor de cabeça muito intensa, muitas vezes com enjoo, náuseas mesmo, enjoo com náusea, insônia. Então, tudo isso vem, acarreta a partir de situações de desequilíbrio do emocional. Então, comece a observar isso, o seu corpo vai começar a te mostrar. E aí, muitas vezes, você tem dificuldade de falar, de se expressar, de dizer um não, muitas vezes você não precisa reagir a um ataque ou uma situação, sei lá, que você se sente ali injustiçada ou que você fica decepcionada com alguém. Para um pouquinho, respira fundo, observa se aquilo que a pessoa está falando com você se faz sentido, se ela tem razão para aquilo que ela está falando, né? Muitas vezes a gente sempre acha que só nós temos razão, mas às vezes o que o outro está falando para a gente faz sentido e muitas vezes a gente não quer enxergar. Então é importante também a gente parar, respirar e observar se aquilo realmente não faz sentido e olhar o corpo, como que o corpo está se comportando. Às vezes você começa a sentir, quando você se fecha muito, quer falar e não consegue, você começa a sentir um incômodo na garganta, sua garganta começa a doer, você começa a desenvolver problemas, né, na fala, problemas de, às vezes, a garganta irritada, mais rouca.
Se você sente que você teve ali uma decepção, que sofreu uma tristeza muito profunda, observa se você não vai começar a ter uma tosse, se você não vai desenvolver uma pneumonia, se você não vai ter algum tipo de problema nos brônquios, vamos dizer assim, tá? Então, assim, para cada se eu for falar de cada órgão aqui, é uma outra aula, porque para cada órgão nosso, ele vai representar um tipo de comportamento e um tipo de reação. Então, observa que quando a gente tem muito medo, o medo está relacionado aos rins. Então, o que que vai desenvolver com muito medo? Muitas vezes a gente vai ter uma infecção urinária, vai ter algum problema de bexiga, algum cálculo renal. Tudo isso vem a partir do medo. Então, a gente começa a observar. Tem algumas doenças, né, que a gente tem, que são mais recorrentes, e a gente começa a observar o que estava acontecendo na minha vida naquela época, hein? Por que que eu tive uma série de infecções urinárias recorrentes? Aí você observa, você estava vivendo algum momento na tua vida que estava te disparando muito medo. Às vezes você estava numa transição de carreira, às vezes você estava num momento de instabilidade financeira, às vezes você estava com uma nova proposta de emprego e você ainda estava na dúvida se aceitaria ou não. Então, assim, observa. Observa o que que você estava vivendo na tua vida naquele momento para que você pudesse estar trazendo para o teu corpo algum tipo de desequilíbrio. Depois, a outra dica aqui, reduza o impacto das emoções negativas, né? Muitas vezes a gente fica muito apegado em tudo que é negativo. A gente já cria mentalmente, não sei se vocês sabem, tudo que a gente pensa, a gente cria. E tudo que a gente cria se torna realidade. Isso dentro da visão quântica e da visão energética, é, existe esse comportamento. Tudo que você pensa, você cria, e tudo que você cria, você vive, que é onde você vai agir a partir dessa criação. Então, se você, como eu já falei aqui do mau humor, se você já acorda todo dia mal-humorado, se você todo dia acorda reclamando da vida, acorda já com pensamentos negativos, ai, não vai dar certo, ai, que saco, vou sair de casa, já vou sair atrasado, ai, vou pegar trânsito, ai, já vou chegar lá, tem que ver aquele pessoal de todo dia, que ele não aguento mais olhar para aquele pessoal do trabalho, ai, eu não aguento mais ir atender cliente, paciente, não sei o quê. Observa para ver se você está no lugar certo, se é isso mesmo que você quer. E às vezes as pessoas falam, mas como que eu vou mudar de emprego agora, nessa altura do campeonato? Trabalhei 20 anos nessa empresa, eu não posso abrir mão de tudo isso. E aí abre mão da saúde. Não abre mão do trabalho, não abre mão da garantia que esse trabalho pode te promover, em contrapartida, você abre mão da tua saúde. E saúde a gente só tem uma, né? Infelizmente, mas a gente só tem uma. Então, observe o quanto que vocês não estão abrindo mão da saúde de vocês. E aí você vive, às vezes, 30 anos no emprego, que foi um sufoco viver 30 anos, por conta de uma garantia ou estabilidade, né, de trabalho, ou até mesmo pelos benefícios daquele trabalho, e aí a hora que você aposenta, você está doente. Está doente porque você viveu uma vida adoecida. E aí você está doente, e aí todo o seu dinheiro da sua aposentadoria vai ser para gastar com remédio, com médico, e é essa vidinha que muitas vezes a gente vai buscar, né? Essa vidinha que é a vidinha mais ou menos, eu digo até, é às vezes chato falar, mas é uma vidinha medíocre, porque você não está vivendo algo que verdadeiramente faz a sua alma se encantar, algo que verdadeiramente faz a sua alma vibrar. Mas você está aqui passando para simplesmente sobreviver o tempo que você tem de vida. E aí eu falo, está errado ou está certo? Nada está certo e nada está errado. Tudo são escolhas. Cada um faz as suas escolhas, né? E aí cada um, devido às suas escolhas, tem as suas consequências. Então, assim, que a gente possa olhar para isso.
para os lugares que a gente não está mais se sentindo adequado, que a gente não está se sentindo mais que faz sentido para nós, ainda que a gente esteja num trabalho de 30 anos, observar o que eu estou fazendo aqui ainda. O que eu posso fazer pela minha vida agora, nesse momento? Aí você fala, mas eu estou com 50, estou com 60, estou com 70, não importa. Se tem vida, tem esperança. Se tem esperança, você ainda pode sonhar. É isso. E aí o sonho, o céu, nem o céu é o limite para quem quer sonhar. E para quem quer mudar de atitude, para quem quer mudar de vida, né? Então, é a partir desses conhecimentos, a partir desse equilíbrio emocional, de você se reconhecer emocionalmente, seus sentimentos, que você pode começar a fazer pequenas mudanças na sua vida. Eu não estou falando para ninguém sair aqui agora e fazer uma mudança radical na vida ou entregar a carteira de trabalho e falar nunca mais eu volto aqui. Não, não é para fazer nenhuma loucura, mas é para começar a olhar para dentro de vocês para ver se aquilo que vocês estão vivendo está coerente e tá fazendo sentido para o que vocês estão buscando para a vida futura de vocês. O que vocês estão vivendo agora e o que vocês querem buscar para o futuro. Porque não adianta vocês viverem muito mal agora e falar, não, mas lá no futuro eu vou estar livre de tudo isso porque eu vou estar aposentado. Não, você vai envelhecer e você vai aposentar triste e doente. Então, olhe para você agora, porque o momento é aqui agora. Até porque a gente nem sabe se a gente vai estar vivo amanhã, que dirá daqui 5 e dirá daqui 10 anos. Então, é viver o aqui agora. E não é viver também sem responsabilidade, sem juízo, e julgar tudo para o alto e querer fazer tudo hoje e queimar tudo hoje. Não é isso. É você ter um planejamento de vida, é você construir algo, mas algo que faz sentido para a tua alma, que faz sentido para a tua vida, que você vai poder se ver lá na frente, fala, nossa, valeu a pena. Valeu a pena eu ter seguido tudo isso. E ainda que não tenha valido até aqui, mas nada é por acaso também, né? Porque tudo o que a gente viveu até agora, nesse exato momento, valeu para alguma coisa. Por mais que a gente não tenha consciência, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E não é nem só um porquê, tudo tem um para quê, né? Então, dá para parar, fazer uma análise de para que eu já vivi tudo isso, né? E aí cada um vai chegar nas suas conclusões. Para que eu vivi tudo isso? E para que eu ainda quero tudo isso ou para chegar aonde? O que eu quero para a minha vida? E eu sei que dinheiro é ótimo, todo mundo precisa de dinheiro. Dinheiro traz tranquilidade, dinheiro traz alegria, traz prazer, né? Traz um monte de coisa. Mas muitas vezes, de que adianta dinheiro se não tiver saúde? E principalmente saúde mental, né? Então, que a gente possa olhar para isso, para a nossa saúde mental. E para que a gente tenha saúde mental, a gente precisa ter equilíbrio emocional. E para que a gente tenha equilíbrio emocional, a gente precisa ter inteligência para conhecer as nossas emoções, sentimentos e os nossos limites, né? E mais uma dica aqui, conheça, acabei de falar dos limites, conheça os seus limites, que é isso. Cada um tem o seu limite, cada um sabe até onde pode chegar, cada um sabe até onde pode ir. Então, que a gente possa olhar para isso, né? Nem tanto, nem tão pouco, mas que a gente saiba também dividir as nossas responsabilidades. Lógico que cada um tem a sua própria responsabilidade, mas que a gente não precisa assumir tudo para a gente, que a gente não precisa carregar a carga que não é só nossa, a carga que pode também ser distribuída, principalmente quem vive numa família, né? Se é pai, mãe e filhos, quem vive num relacionamento afetivo, esposa, esposo e filhos, ou seja, é possível distribuir essa carga, é possível que cada um carregue aquilo que é seu, né? Que é íntimo, que é, que é particular, que é individual, mas que possa também distribuir.
cada um carregando um pouquinho fica leve para todos. Então, que a gente possa saber os nossos limites, que a gente possa dizer os nossos nãos, para que a gente possa dizer mais sims para nós, né? Quando você diz um não para o outro, e porque você realmente quer dizer um não, você está dizendo um sim para você, né? Quantos sims a gente deixa de falar para nós mesmos e a gente acaba dizendo sims para os outros, que na verdade são vários nãos que a gente não gostaria de estar recebendo. Depois, a outra dica aqui, ouça mais e fale menos, né? E porque a gente tem essa tendência de estar sempre retrucando, de estar sempre reagindo. Quantas vezes as pessoas falam com a gente, muitas vezes você retruca imediatamente, você nem não passa nem pelo filtro, você nem percebe como que entrou a informação, você simplesmente retruca. Você reage e devolve aquilo, e muitas vezes devolve com pedra e muita areia. Então, para que a gente possa ouvir mais, ouvir, estar mais atento para ouvir sem retrucar, sem reagir, sem julgar, para, respira, analisa, escuta e reflete sobre aquilo. Pode ser que naquele momento nem precise de respostas. Às vezes o silêncio diz muito mais do que muitas coisas que a gente fala e às vezes fala boca fora e que muitas vezes agride as pessoas e cria ainda mais desconforto nas relações. Então, que a gente possa ouvir mais, absorver mais, interiorizar mais, para que a gente possa absorver e, na hora certa e da maneira adequada, a gente conseguir manifestar ou expressar o que a gente deseja. Eu acho que é isso. Tem aqui uma hora, já que eu estou falando, 21h07, a gente começou 25, tem uma hora aqui. E eu queria deixar com vocês agora, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem falar alguma coisa, que é muito bom a gente fazer uma troca. Eu gostei tanto da aula que eu dei semana passada, as pessoas interagiram, a gente conversou e foi uma roda de conversa bem interessante, onde todos participaram e interagiram. Então, o que eu tinha para falar para vocês está aí. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa e também quiserem compartilhar alguma coisa da vida de vocês, vai ser um prazer para mim. Alguns aqui eu nem conheço, estão aqui pela primeira vez, e isso é muito bom. Alguém quer falar alguma coisa, quer compartilhar, quer perguntar? Está aberto aqui para vocês. Dimara, quando alguém é muito grosso com você, às vezes mal educado, é assim, a gente fica muito chateado, a gente fica remoendo aquilo depois. O que que Uhum. você acha, assim, de Isso é orientação? uma enquete que a gente colocou, né, no Instagram. Muitas pessoas falaram isso, né? Que recebe, né, às vezes algum ataque, alguma grosseria, e que você carrega aquilo e fica remoendo, né? Então, primeira coisa, né? Primeira má coisa que acontece nisso aí. Quem carrega para si e fica remoendo é a pessoa que sofre. A verdade é essa. Ah, legal, Renatinha, obrigada. É, quem carrega a dor, quem fica remoendo, é quem sofre. Porque aquele que atacou, para ele é mais um ataque, e pouco importa. Ele colocou, cuspiu aquilo tudo e pronto, encerrou. Agora, aquele que recebe, aquele fica remoendo, aquilo ali vai se tornar uma mágoa e um ressentimento e coisas ali, raiva, ódio, etc. E são todas energias de baixa vibração que vão e que podem causar doenças. Isso é fato. E aí, o que pode ocorrer também para quem recebe? Você acaba se fechando mais, evita convívio com as pessoas, evita se manifestar, evita se expressar, porque você fica sempre na retaguarda achando que pode ser atacado. Mas se você está ali remoendo, por que é que fica remoendo?
Aonde é que você precisou ouvir as pessoas falarem com você de forma autoritária, de forma que o poder, né, falou mais alto, que precisou te calar e que precisou fazer com que você se reprimisse e se fechasse? Normalmente, isso é um comportamento, uma postura dos nossos pais. Observa se você teve pais mais rígidos, se você teve pais repressores, pais mais autoritários. E aí vem daí. Quando você escuta alguém fazendo uma grosseria com você, e aí, se você foi uma criança que você não retrucou, através de uma autoridade de um pai, de uma mãe, você, na idade adulta, vai receber esses tipos de ataques da mesma forma. Você vai se ressentir da mesma forma. Só você se ressentia dos pais e não reclamava com eles. Até por uma questão de respeito, aquele respeito que é medo, né? E aí, na vida adulta, se você vai se comportar da mesma forma. Então, observa se isso não era um comportamento que você recebia na infância, né? Aí você falou assim, mas aí foi lá na infância. E aí segue aqui a mesma dica que eu dei aqui no início. Entrega. Pai, mãe, se vocês foram autoritários comigo, e eu era criança, e eu não tinha recurso emocional, e eu não tinha recurso ainda literal mesmo, né, verbal, para retrucar, ou para dizer que eu estava sendo, que vocês estavam fazendo me sentir triste, ou estavam me fazendo me sentir reprimida, eu devolvo tudo isso para vocês, isso não é meu. Isso era a ira de vocês, ou era o comportamento de vocês, ou vocês receberam isso do seu trabalho, dos seus pais, eu não sei de onde que vocês vieram com essa carga negativa para cima de mim, mas isso não é meu. E eu não sou obrigada a mais conviver com isso. E aí você vai fazendo um trabalho de liberação, de entrega mesmo. Você vai tirando isso dentro de você. E cada vez que pessoas forem surgindo na tua vida com esse comportamento, a tua mente vai, na mesma hora, te levar para aquele momento e para aquele exercício que você vem fazendo. Falou, opa, tem mais um pai e mãe aqui, uma autoridade aqui querendo me desestabilizar. Isso não faz parte de mim mais. Isso não é meu. E vai entregando, e vai entregando. E cada vez mais você vai se desconectando desse tipo de energia. Isso vai passando a fazer menos sentido, isso vai passando a te causar menos danos, cada vez mais. E isso você vai se fortalecendo. Isso também é inteligência emocional. Você vai se fortalecendo. É igual criar músculo na academia. Você vai criando músculo emocional. Entendeu? Alguém mais, gente, quer falar alguma coisa? É interessante a Roberta ter falado isso, porque isso foi até uma enquete lá do Stories e as pessoas, a maioria delas falaram sobre isso, que ficam remoendo. Algumas até falaram que servem como motivo para aprender, para observar o que precisa aprender. Algumas falaram sobre isso também. E aí, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Querem compartilhar algo? Quem mais aí? Gente, é bom quando vocês falam. É bom porque isso faz parte, né, do nosso crescimento também. Às vezes uma pessoa fala, o outro também tem desejo de saber alguma coisa, e acaba que a dúvida de vocês, ou a informação que vocês trazem, acaba servindo para todos, inclusive para mim, né? Tem mais alguma coisa que vocês querem colocar? Didi, você falou das enquetes, eu estou dando uma olhada aqui nas respostas, e Hum, uma enquete que a gente fez foi sobre hum, qual sentimento você tem mais dificuldade de controlar. hum. Aí E qual... muitas pessoas responderam aqui ansiedade. Willy. Oi, Willy. Obrigada, Willy. Qual que é? Como é que é, Roberta? Ansiedade. Qual que é o sentimento? Repete a pergunta, por favor. Qual sentimento você tem mais dificuldade de controlar? Ansiedade? Foi o que mais as pessoas responderam.
Uhum, uhum. Eu falei sobre ansiedade aqui hoje também. Ansiedade é aquilo, você começa a criar antecipadamente, na verdade, você começa a sofrer antecipadamente por algo que você ainda não tem controle. Na verdade, a gente não tem controle de nada, ou quase nada, né? Então, se a gente não tem controle de quase nada, a gente já começa a criar uma expectativa, a gente começa a criar. Criar antecipadamente um sofrimento de algo que a gente não viveu. Ou porque a gente não viveu porque não conhece, ou porque é algo que a gente criou aquela. Ah, ok, Vânia, ok, vai ficar gravada. Depois, se quiser, entra lá que vai para o YouTube essa aula e vocês podem assistir de novo. É, mas aí é isso. Por isso que eu falo sempre sobre essa questão do momento presente. Estejam presentes. Quanto mais presente vocês estiverem aqui e agora, mais vocês vão se livrar da ansiedade. Ansiedade é tudo aquilo que você não sabe o que vai viver e quer viver antecipadamente. Então, se você vive o aqui e agora, o presente, que é o que a gente está fazendo aqui agora, atento a 1 hora e 15 minutos aproximadamente, a 1 hora e 10 minutos, ouvindo alguém falando e trazendo informação, ou seja, vocês estão aqui focados numa informação. Então, vocês estão presentes, ou pelo menos eu espero que vocês estejam. Vocês estão presentes, prestando atenção, absorvendo, extraindo, elaborando, processando, tudo isso que eu estou falando. Então é isso. Viva aqui agora. Aí você fala assim: poxa, eu estou com um monte de coisa para fazer. Nossa, eu tenho que adiantar meu trabalho para amanhã. Eu tenho que já adiantar a marmita que eu tenho que levar. Ou eu tenho que passar a roupa que eu tenho que usar amanhã cedo. Você vai fazer isso tudo daqui a pouco. Você não tem como fazer tudo isso ao mesmo tempo. Fazer a janta, passar a roupa, estar aqui ouvindo. Pode até ser que você esteja com fone no ouvido e está passando roupa. Tem gente que está fazendo outras funções e está com fone no ouvido e está ouvindo aqui essa aula. Ok, né? Pode ser que você tenha aí essa capacidade de conseguir fazer, né? Que tá executando uma tarefa e ao mesmo tempo está ouvindo e tem a mesma percepção e a mesma absorção. Tem pessoas que conseguem. Fala no telefone, escuta rádio, vê televisão, tudo ao mesmo tempo, né? Então, cada um vai saber de si. Como é que você vai trazer mais para o seu estado de presença? Um ótimo livro para ler que fala sobre nossa presença no aqui e agora é O Poder do Agora. Sim, já li esse livro, realmente é muito bom. Você parar e olhar para aqui agora. A Renata está falando do livro do Poder do Agora. Realmente, tem vários livros que a gente pode estar trazendo, pode estar lendo, inclusive tem aulas, tem várias, é, várias informações aí no Google. Se a gente entrar no Google, a gente vai saber. Então, o que eu sugiro é criem hábitos, criem novos hábitos, criem pequenos novos hábitos, porque dessa forma você vai começar a estar mais presente, mais atento naquilo que você está criando. Então, de manhã cedo, acorda 15 minutos antes, faça uma oração, toma um café da manhã mais tranquilo, mais relaxado, se observa melhor, indo para o trabalho, se você vai andando, começa a observar o que você encontra no meio do caminho, porque às vezes você sai tão desorientado todos os dias que você nem vê que tem árvore naquele lugar que você passa todo dia, você vê que não que tem um tal de um restaurante na rua que você passa todo dia, você não observa. Então comece a sair de casa observando, olhando mesmo, com atenção, observa o que tem ao teu redor. Muitas vezes a gente passa uma vida sem ver o que tem ao nosso redor e até quem está ao nosso redor. Então, eu sugiro que a gente tenha minutos, nem que sejam minutos, de plena atenção. Dessa forma, você vai perceber que você vai ficar muito menos ansioso, muito menos ansioso. E outra, começa a fazer uma lista do que você precisa fazer no dia. E não adianta você querer fazer 30 coisas no mesmo dia que você não vai dar conta. É humanamente impossível você dar conta de fazer 30 tarefas num dia. Então, observa e começa a observar o que é prioridade. Seleciona ali 5, 6 prioridades naquele dia. E uma vez que você consegue realizar aquelas prioridades, você vai se sentir
você vai se sentir realizado, você vai sentir que você conquistou, que você deu um passo no sentido de que, nossa, olha só, concluí o dia de hoje. Ah, mas hoje eu não consegui concluir todo, não tem problema, passa aquilo que não concluiu para o dia seguinte, ou de repente pode até ser para a semana seguinte, não precisa nem ser para o dia seguinte. Então começa a administrar bem o seu dia, as suas tarefas, isso também vai minimizar muito a ansiedade, né? Porque você vai começar a criar novos estímulos na sua vida, que é a atenção plena, novos hábitos, ainda que sejam pequenos hábitos, e uma organização, pelo menos um mínimo de organização. Anota tudo isso, que você vai sentir que vai ser bem mais fácil. Tem agenda no celular hoje em dia, faz uma agenda no celular de tudo que você precisa fazer, hora por hora, ou a cada meia hora, tudo que você precisa fazer. Coloca lá, tomar água, respirar fundo, ir até a janela, tomar um café, andar um pouco, ir ao banheiro, coloca isso. Tem algumas pessoas que às vezes precisa ter isso bem definido, né? Então, que seja feito dessa forma. É isso, meninas. Acabamos aqui 21 e 21. Olha só, a gente é sempre muito preciso aqui nos nossos horários, né? Sempre sincronizados aqui. 21 e 21. O horário é ótimo. Podemos fechar, então? Tudo certo? Essa aula, então, vai ficar salva, vai ficar. Depois a Roberta vai editar essa aula e eu vou colocar no YouTube, se vocês depois quiserem compartilhar com alguém ou também rever a aula novamente, vai estar lá disponível para todo mundo, tá bom? Agradeço a presença de cada um de vocês aqui, muita gratidão mesmo. Foi muito bom para mim e espero que tenha sido bom para vocês também. Tá bom? Até uma próxima, se Deus quiser. Gratidão. Gratidão, Darlan, gratidão a todos aqui. Muita gratidão. Gratidão, Willy. Coraçãozinho da Renata, gratidão mais uma vez. Gratidão, meninos. Obrigadão, Roberta. Tchau, tchau. Tchau, Didi. Tchau.